Salmo 79. Graça e paz para os irmãos. Nos perdoe o horário, né? Trânsito cada vez mais difícil na cidade do Rio de Janeiro. Bem, a gente permanece aí, né? Estudando os salmos da família de Asaf, mais um salmo, né? Da família de Asaf. Essa família aí que o Senhor usou para guardar esse pedacinho do depósito. E agora o salmo de número 79 vai ser um salmo assim, acho que muito interessante, não só pelo que os irmãos passaram, eu acho que pelo que a gente passa hoje, pelo que ainda a gente vai passar no final dos tempos, sabe? Diz assim, versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, produziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos seus servos, por síboas as aves do céu, e a carne dos teus santos as feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão em redor de nós. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Arderá como fogo o teu zelo? Tá no 6. Derrama a tua ira sobre as nações, que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão condenados à morte. Distribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Assim, um salmo que retrata um momento muito difícil, né? Que a nação de Israel está atravessando. Provavelmente um momento pós-exílio, assim... Momento exílio, perdão, não pós-exílio, momento de exílio, né? A gente sabe que é interessante porque olhando a oração agora a gente vê o aperto que o povo tá, né? Lendo e entendendo, a gente vê que era uma coisa bem difícil de atravessar, né? Mas a gente também não pode esquecer, né, de todos aqueles anos que o Senhor levantou um profeta atrás do outro. Então, assim, amados, eu procuro sempre ter muito cuidado quando leio um trecho assim na Escritura, né?
Nosso Deus é um Deus de equidade, né? De justiça, de conselho, de sabedoria, para que a gente nunca ande nos extremos, né? Eu era garoto ainda, mas lembro de uma palavra que o irmão Dino deu ainda, devia ter uns 13 anos, eu não esqueci, estava numa sala, e ele falou isso, nunca mais saiu da minha cabeça, né? E o nosso Deus descia para falar com Moisés entre os querubins, no meio, né? Ele não falava nem no querubim da esquerda, nem no da direita, né? Estava no meio, então isso dava uma ideia de equilíbrio, né? Nosso Deus é um Deus de equilíbrio, é um Deus de equidade, então ele falava muito sobre isso. Então quando a gente não tem costume de estudar a palavra, ou principalmente dependendo de onde um irmão congrega, né? Ou se ele está recém-chegado ao Evangelho, ele pode às vezes se escandalizar e tropeçar com uma leitura, né? E eu fico pensando assim, caramba, como esse Deus é misericordioso. Como esse Deus, assim, vela pela sua palavra, tem um cuidado, né? Porque introduziu um povo, introduziu a segunda geração de um povo, que a primeira havia prevaricado contra ele, quebrado a sua aliança, né? Introduziu a segunda geração de um povo numa terra, né? Já ciente de que esse povo iria abandoná-lo, né? Iria deixá-lo, iria quebrar a sua aliança, mas ele sabia que esse povo iria ser fustigado, e quando esse povo estivesse sofrendo, esse povo iria voltar, se arrepender, né? E o Senhor não trataria eles segundo a multidão dos seus erros, né? Mas segundo a sua misericórdia. Então eu vejo aqui um Deus assim, realmente muito amoroso, né? Um Deus que não é como a gente, né? Nosso Deus não é como o homem, em ambos os sentidos, né? Eu acho que nós temos dois problemas. Quando nós não, pelo menos eu, né? Quando nós não conhecemos a pessoa, é muito fácil a gente criticar muito, pegar muito pesado, né, para aquela pessoa, né? E ao mesmo tempo, quando a pessoa é muito chegada, muito amiga, a gente pode ter o outro problema também de passar a mão na cabeça da pessoa, né? E Deus ele é perfeito, né? Ele não é como a gente, nem num lado, nem no outro, né? Ele é capaz de olhar uma circunstância de uma forma ampla, né? E tratar aquela pessoa como ela necessita, né? E mesmo o mais chegado, como Davi, né? Ou como Moisés, o servo que foi fiel em toda a casa dele, né? O único que falava face a face com ele, como ele mesmo diz no último capítulo do livro de Êxodo, né? Com os outros ele falava por sonhos e visões, mas com Moisés ele falava face a face. E Deus nunca teve problema, né, de trazer uma orientação, trazer uma advertência, dizer, mas aí você não vai entrar, isso, aquilo, né? Independente do histórico passado, né? Deus ele não é como a gente, que a gente é preso a um montão de coisas, né? De relacionamentos, de pessoas, de irmão, de imagem. A gente tem um problema de imagem terrível, né? A gente não quer falar com uma pessoa ficar mal, né? A gente tenta ser da boa política. Eu tô falando assim de uma forma geral, né? Humanamente, Deus não tem nenhum problema com essas coisas, né? Então, a hora que ele tem que falar, ele fala. A hora que ele tem que falar com Davi e falar de uma forma mais contundente, ele fala, entendeu? Mas a hora que ele precisa também, né, fazer o que ele tem que fazer, ele faz. Então, assim, Deus é muito livre, ele é Senhor, né? Então, eu vejo assim um Deus em quem a gente pode confiar, sabe? Um Deus onde não tem sombra de variação. A gente varia muito, mas Deus é o mesmo, ele é constante, né? Ele nunca variou e nunca vai variar. Então, assim, a gente está arriscado, você chega no trabalho, nem sempre o nosso chefe está da mesma maneira, né? Nem sempre as pessoas que a gente depende de um favor estão da mesma maneira, né? Nem sempre as pessoas que a gente ama estão da mesma maneira, mas Deus é sempre o mesmo, né? Não tem nenhum tipo de variação, né? E isso é uma coisa que eu acho muito bonita no caráter de Deus, sabe? Não tem dia ruim. Ele vai sempre se relacionar com a gente exatamente como ele é. Baseado no que ele vai se relacionar com a gente, né? Isso...
Ele é imutável. E a gente não, a gente mesmo reconhece que algumas vezes a gente acaba tratando mal algumas pessoas chegadas a nós, dependendo de como a gente levantou o nosso dia, né? Ou uma coisa que está irritando muito, perturbando a gente, né? A gente às vezes acaba sendo mais ríspido, né? Essas coisas interferem em quem nós somos, né? A gente, num geral, pode até ser uma pessoa agradável, pode até ser uma pessoa assim, pô, até gente boa, né? Pode ser até uma pessoa assim, mas dependendo do que a gente está vivendo, a situação que a gente se encontra, né? Pode ser que a gente tenha um comportamento diferente, né? E interessante que Deus não importa o momento da história, não importa nada, Ele é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, Ele sempre é um Deus amoroso, Ele é sempre um Deus, sabe, que está sempre buscando o homem, né? E eu fico imaginando o que deve ser para esse Deus olhar esses 3 primeiros versículos, sabe? Porque houve todo um propósito, né, irmãos? Se a gente pensar, houve todo um propósito, né? Houve Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, houve Abraão percorrendo aquela terra, né? Houve o nascimento de Isaac, toda aquela questão profética que Paulo entendeu em relação a Cristo, né? Falando que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, né? Então já todas as figuras, as ligações, tudo que Deus queria apontar para o seu eterno propósito. Então assim, havia uma palavra ali, né, em torno daquela terra, uma promessa dada. Então Jacó também peregrina sobre aquela terra, tem os seus 12 filhos, né? Seus 12 filhos, tem a questão toda de José ali que a gente conhece, né, que foi enviado por Deus antecipadamente para guardar a nação da fome. O Egito se levanta, mas também com um propósito, né? Deus acaba libertando o seu povo, traz o seu povo e coloca o seu povo nessa terra, né? Eu tento imaginar o israelita que está vivendo nesse momento, porque a gente tem um contexto maior, né? A gente está na nova aliança, tem o Espírito Santo. Tenta imaginar o israelita nessa época assim, caramba, Deus lá atrás, nosso pai Abraão fez uma promessa, trouxe a Isaac, a Jacó, aos 12 príncipes da tribo de Israel. Nós fomos cativos no Egito, Deus libertou, andou com a gente por 40 anos nesse deserto, sendo fiel, nenhum dia faltou o maná, nenhum dia faltou a água, e nos introduziu nessa terra. E por causa da desobediência, agora esse mesmo Deus nos dispersou, né? Diz assim, ó, as nações invadiram a tua herança, a tua terra, né? Profanaram o teu santo templo. Então está falando da destruição do próprio templo, que também era uma tipificação, né? O Senhor fala, destrói esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, falando do seu corpo, ainda que fosse uma figura de sombra, tinha uma importância, né? No propósito de Deus. Então fizeram Jerusalém a ruína, deram os cadáveres dos teus servos, as aves do céu por alimento, derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, né? Então fique imaginando um judeu vendo tudo isso. Qual você acha que deve ser a conclusão de uma pessoa que conhece toda essa história, todo o propósito do Senhor e agora está vivendo isso aqui? O que você acha que esse irmão imagina? Deus foi muito ruim, né? Deus foi péssimo. Na realidade, a mente dele ela é limitada ao que ele está vendo, né? O juízo do Senhor. Ele na realidade, ele não está indo lá atrás, dentro das pessoas, né, que se desviaram, né, que pecaram contra Deus. Na realidade, é um dia de fúria de Deus, né? E quantos dias de rebeldia e de fúria não foi do... Né? Eu penso muito assim, pô, Deus, aconteceu isso na minha vida. Pô, Deus provavelmente pode ter permitido porque ele não está satisfeito. Mas é tão pouquinho mediante ao tempo que eu não correspondi com a expectativa dele, tendo tudo para corresponder. Então, de uma certa forma, eu me conformo em achar até alguma coisa a respeito de Deus. Porque na realidade ele só corrige também quem ele ama. Ele pega o sujeito, salva, escreve o nome dele no livro da vida. É o maior presente que nós podemos receber.
é uma vida na glória. E a gente recebe essa vida aqui na terra e começa a desprezar ela, entendeu? Com o pecado, vivendo da melhor forma, vivendo do jeito que você quer, da maneira que você quer, e começa a esquecer dos princípios, do estatuto de Deus na sua vida, você está dizendo o seguinte: a pessoa fez por mim, não é nada. Né? O que é importante mesmo não é o que o senhor pensa, é o que eu penso. Uma hora Deus vai, por misericórdia, conforme você colocou bem no início do texto, por misericórdia, ele aperta. Não tem outra explicação, eu acho, né? Eu creio que nós temos uma tendência a não conseguir enxergar a bondade de Deus numa disciplina. A gente tem uma tendência a olhar com o olho natural. Igual nossos filhos, né? Como nós, né? Esse pai está sendo tão cruel, esse pai está sendo tão ruim para mim. Né? Às vezes o Alexandre chama a atenção do Samuel: pai, você não me ama, pai. Mas está disciplinando ele. Aí ele não entende que é um amor que faz disciplinar. Ele não consegue visualizar isso. Então é a mesma coisa como Deus está nos corrigindo de algo que vai puxar o nosso tapete, a gente não vai ter essa dificuldade de enxergar que ainda nessa disciplina, nessa correção, é a bondade, é o amor de Deus na nossa vida. Isso parece que apaga tudo que Deus fez de bom e a gente acha que Deus está sendo mal. Na verdade não é. Ainda é o amor dele. Quando Deus às vezes até permite a gente ir com ele. Mas é ali que aquela pessoa vai ouvir a voz de Deus. Mas a gente não, assim, nossa, Deus, essa pessoa era tão boa, né? Fazia tantas coisas boas. Essa pessoa não merecia isso. Passar por isso, essa pessoa não merecia, essa pessoa é tão boa, sabe? Nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca, né? E como é que essa pessoa está passando por isso? Como é que pode? A gente tem essa tendência a ter esse pensamento natural com relação a Deus. E, na verdade, é o que o Rafa estava colocando, né? Que Deus é diferente, né? Deus é imutável, ele é Deus e, né? É isso que eu penso. E assim, quando, né, qual a sensação que você acha que o irmão dessa época teve, assim, quando ele alcançou esse entendimento, que Asaf está até alcançando, né? Quando ele fala assim: não cobre de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, acho que ele já começou a entender assim, tipo assim, aquela oração de Daniel, né? O Senhor é justo, nós erramos. Assim, ele consegue enxergar que não é ó vida, ó morte, porque isso não existe murmuração, não existe reclamação, como o Davi colocou. Não, o senhor está correto, eu estou errado. O que o senhor quiser fazer vai ser bem-vindo, né? Uma coisa me chama a atenção, mesmo quando, porque são dois processos, né? Um, quando o povo ainda não entendia essa questão, né? Quando Deus tentava trazer o povo para uma relação mais próxima, né? Eu via sempre isso, uma forma de Deus trazer o povo para uma relação mais próxima. E ele diz assim: olha, pois estamos totalmente desanimados. E uma coisa que me marcou muito nessa declaração de Asaf, da família dele, é que às vezes quando, por mais que essa pessoa compreenda, ok, sim, é o Senhor, né? Mas essa pessoa compreenda, quando ela está olhando todo esse panorama, todo esse propósito de Deus, e ela para e olha na frente dela, tudo aquilo destruído, como é que você acha que está o ânimo dessa pessoa? Totalmente desanimado. Imagina na geração daquela pessoa, e ela lembrar: caramba, meu Deus chamou Abraão, fez isso, fez Jacó, mas deu isso, mandou 40 anos, tudo isso para que cumprisse a palavra dele aqui, para que a gente estivesse nesse momento do tempo, nessa posição. Deus nos escolheu para que estivéssemos aqui, e aqui, como tudo aqui agora, eu não fui escravo no Egito, eu não dei com isso, não fui nada, eu fui chamado para esse momento, e nesse momento da história, eu olho e está tudo destruído, tudo dizimado, né? As pessoas, assim como está aqui, né, entregue às aves de rapina. Você imagina como a pessoa lidar com essa realidade, né? O grau de desânimo que uma pessoa pode entrar. O grau de desânimo.
né? Como aconteceu lá com Elias também. O grau de desânimo, de você olhar e falar assim, caramba, não está certo, não está murmurando, não, sabe? Entendeu? É o Senhor, é Deus que está agindo e tudo, mas, caramba, o que vai ser agora? Como uma pessoa vai olhar para aquele quadro que está ali, porque não é só um quadro de um problema individual da vida de alguém. Ele está olhando para uma cidade, está vendo aquela cidade destruída. Ele está vendo para a nação, então, a herança do Senhor. Olha o que ele está falando. Ele fala aqui, ó, no último versículo, ele fala assim, então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens. Ele tinha essa consciência, nós somos o teu povo, nós somos... Se acontecer alguma coisa, foi igual a segunda-feira passada, foi porque o Senhor mesmo agiu. Isso está ciente, mas de onde buscar ânimo para atravessar esse momento da história? É isso que alguns homens de Deus precisaram, como Abacuque, Sofonias. Tá, é o Senhor. Amém, é o Senhor. Não vai adiantar brigar. De onde obter ânimo para atravessar esse momento da história cristã? Como saber que é Deus que está tratando, aquele quadro não vai mudar, mas nós renovarmos o ânimo interior para perseverar, aguardando e esperando em Deus. Como Jó falou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Como conseguir esperar, mesmo que o fim seja a morte? Como conseguir ânimo para perseverar debaixo de situações e circunstâncias duríssimas? Né? Então, assim, isso me chama atenção. Porque é o que, assim, aquela pessoa que já não viu, que parou ali, ok, ela já parou, ela não entendeu que é Deus corrigindo, que não é Deus disciplinando, ela ainda está brigada com Deus, ela ainda acha que Deus é injusto, ok, ela parou ali. Mas tem um grupo de pessoas, de irmãos, que não entenderam, o Senhor é bom, o Senhor é justo, não tem a ver com fulano, com ciclano, com beltrano, entre eu e o Senhor está me corrigindo porque o Senhor é bom, é Pai, ok. Aí a pessoa vê o quadro, esse é o quadro, como eles estão vendo aqui, não vê perspectiva de mudança, só que precisa se animar no Senhor. Imagina os irmãos, né? Como muitos irmãos creem, aquela lista de irmãos, assim, aquele grupo de irmãos fiéis, né? Que alguns denominam assim como vencedores. Imagina esses irmãos na Idade Média da igreja, momento escuro da igreja. Imagina aí século 14, 15. Você olhando as pessoas que têm a palavra, comercializando, vendendo, matando, fazendo inquisição, né? Com situações assim completamente piores do que nações pagãs, né? Aquela luz bem fraca do Evangelho, né? Bem fraca do Evangelho. Mas aquele grupo de irmãos ali, imagina o que deve ser a dificuldade de sustentar isso. A motivação, como Elias falou, meu Deus, mas Senhor, só sobrou eu. Assim, não é uma questão de depressão, estamos falando disso, mas de olhar e falar assim, Senhor, como é que vai ser? Como é que está o teu nome? Como é que está... Assim, a crise que muitos servos de Deus tiveram, né? Então, assim, aí eu vejo, irmãos, a graça de Deus. Não existe homem ou mulher que consiga permanecer, sabe? Que consiga, em tempos como esse aqui que a gente está lendo, né? Aguardar no Senhor, se não for a bendita graça de Deus. Não é como dormir e acordar. Se a graça de Deus não for renovadora, como Davi falou no Salmo 63, melhor é a graça do que a vida, né? Se não for a graça de Deus, se não for um favor inexplicável, imerecido, que não tem conta matemática, 1 menos 1, 0 mais 2, 2, que consiga fechar para explicar, né? Simplesmente algo unilateral da parte de Deus, sabe? Não tem como aquele homem, como nós estudamos no 78, que é pó, permanecer ali. Porque no fim, eu ouvi isso hoje de uma pessoa que estava afastada, que sentou na minha mesa, né? Ele falou assim, pô, como é que pode, né? Eu achei que não sei o que, a pessoa, várias situações foram assim, desenrolando na vida dela na última semana, e quando ela viu, ela que estava muito tempo afastada, se viu dentro de uma reunião de um grupo de irmãos.
Ela falou assim, não é possível, como é que eu estou aqui? É claro, ela andou para os pés dela, mas assim, olhando, ela não conseguiu entender muito bem. Eu brinquei com ela, né? Você lembra da mensagem de duas sextas-feiras atrás? Não é a gente que busca Deus. É Deus que busca a gente. Na verdade, é Ele que larga as 99 para ir atrás de uma que se perdeu. É Deus que está buscando o seu povo. Na verdade, a expressão do seu povo buscar a Deus é aquilo que João diz, né? É um amor porque Ele nos amou primeiro. É um buscar porque Ele nos buscou primeiro. Eu posso buscar o Senhor porque o Senhor me buscou primeiro. Eu tenho condição de buscar a Deus. Não existe nada na terra que nasça no homem, em Adão, né, que possa ser ofertado a Deus. Né? Só o que vem de Cristo e em Cristo pode ser ofertado ao Pai. Deus não consegue receber outro sacrifício que não seja o do seu Filho ou por meio daquele sacrifício. Não tem nada, não há nada de bom, não há nada de religioso positivo, não há nada de aparência, não há nada do que Israel e os próprios fariseus naquela época tentaram, não há nada que se possa fazer, a não ser em Cristo, né? A não ser crendo na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, eu olho esse momento aqui da história e fico pensando assim, somos objetos de zombaria para os nossos vizinhos. Olha que interessante. Olha como meu vizinho, olha, zombando, rindo, menosprezando. E ele perguntando assim, até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Ele sabe que Deus está irado, né? O povo de Deus aqui, né? Ele está falando como povo, não é uma situação individual, não uma pessoa, o João, a Maria. Ele sabe que Deus, nesse momento, né, da história, né, está se posicionando dessa forma, mas ele fala assim, até quando, Senhor, você vai agir assim? Né? E aí eu separei aqui um versículo aqui, segundo livro de Reis, 21, 16, para a gente ter um pouco de noção, né, como o Xande falou aí lá atrás, né? Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo até o outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Então, assim, existe um histórico, né? Existe, né, estava aqui no 17 também, que eu acho uma explicação tão interessante, né? O 17:7 também é... Vou pegar aqui. Porque, assim, Deus vai tratando com a gente baseado no seu plano, né? Olha só que interessante. O escritor, né, coloca assim, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Aí dá para entender porque que o Senhor está irado lá na frente. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas evidentes, falando, desvie-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem
é que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas, mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. É interessante, né? Você vê Deus falando lá em Moisés, já sabia desse contexto. Depois, Deus falando aqui através dos profetas, né? Como o Xande colocou, não é uma situação pontual, não põe o celular aqui e colocou, não. Né? Deus veio falando de forma repetitiva, usando profetas, usando os videntes, usando os seus servos, né? Mas ele diz aqui que o povo obstinado preferiu seguir o seu caminho, mas lá atrás de Moisés também já havia uma palavra de que isso iria acontecer, mas que naquele momento que eles sofressem, que eles estivessem em angústia, eles se voltariam para o Senhor e encontrariam o Senhor. Né? Então, assim, que Deus é esse que cuida, né, dos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo, quando o Xande falou que tem uma palavra de juízo, mas também tem uma palavra de restauração no mesmo momento. Se você pegar Jeremias, às vezes até você se confunde. Se você estiver na ordem, não tiver atenção na ordem cronológica, você está lendo uma palavra de juízo, mas está lendo uma de restauração também. Ou seja, nem aconteceu a palavra do juízo ainda que Deus falou, Deus já deu a palavra de restauração, né? Então, assim, que Deus é esse? É o Deus tirano? É o Deus, como as pessoas falam, não, esse Deus é mau, Jesus é bonzinho, né? E o Espírito Santo assim, não consegue compreender que o coração é um só, o modo de pensar deles é um só, né? Que o amor, a misericórdia, né, a compaixão, a longanimidade, né, faz parte do caráter desse Deus triuno, né? Que ele simplesmente precisa, sim, fazer intervenções às vezes um pouco mais firmes na nossa vida, mas que isso não significa de forma alguma que ele não nos ame, que ele tenha nos esquecido, que ele está surdo, que ele não nos ouve, que ele nos abandonou, que ele não está fazendo nada. Não! Isso não é verdade. E nós podemos ver isso pelo próprio Antigo Testamento. Podemos ver na maneira que esse Deus está agindo com o seu povo, com a sua herança, com as ovelhas do seu pasto, e ele continua agindo assim conosco até hoje. Né? Então, todas as vezes que a gente às vezes se sente, né, entre aspas, menosprezado, Deus não nos ouve, Deus não quer saber de mim, Deus não fala comigo, eu não sou nada para Deus, toda vez que esses pensamentos tentam permear nossa mente, nós temos a certeza da palavra de Deus nos garantindo que esses pensamentos são mentira. Porque se ele não poupou nem o seu único filho por amor a nós, também não nos daria todas as demais coisas? Não disse Paulo aos irmãos que se reuniam em Roma? Então, como esses dois pensamentos podem andar juntos? Não, de forma alguma, só há um pensamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus, né, fazendo convite ao povo, o tempo todo fazendo convites. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Né? Você quer saciar a sua sede? Né? Eu sou água viva, viva de mim. Você quer saciar a sua fome? Você quer... O tempo todo fazendo o quê? Convites. É interessante que sempre que eu era pequeno, eu olhava o mandamento, tudo bem, é uma ordenança, a gente não quer dizer de forma alguma assim, com o contrário disso, mas a gente vê o tempo todo um Deus que deseja convidar um povo, que deseja atrair um povo, não que deseja obrigar ou subverter a um povo. Não, tá, todo mundo tem que vir aqui. Não. É um Deus que quer que esse povo ande com ele, mas por amor. Quer que esse povo o escolha. Cria circunstâncias para que esse povo possa pesar e pensar, caramba, realmente, eu achei que Deus era duro, eu achei que, né, a lei do Senhor era pesada, que os mandamentos de Deus... Mas não. A lei do Senhor é límpida e perfeita, os mandamentos do Senhor são puros e refrigeram a alma. Não diz somente no Salmo 119?
Mas como ele entendeu isso? Senão através das próprias circunstâncias que ele mesmo declara. Foi-me bom ter sido afligido, porque andava por um caminho, mas agora aguardo a tua lei. Não foi através do próprio processo de relacionamento entre ele e Deus, onde, como criança, uma hora ele acha que Deus é dessa forma, mas ao vir o amadurecimento, ele começa a conhecer mais o caráter de Deus. Por que Deus deseja tanto que a gente chegue à maturidade? Às vezes, nós mesmo, eu pelo menos sou legalista, às vezes não entendo isso. Não, tem que chegar porque está escrito. Deus falou que tem que chegar para a unidade de Cristo, é o propósito dele, é o plano. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque Deus designou isso. Não, mas a gente parar para pensar um pouco na essência de Deus. Por que Deus deseja que a gente chegue à maturidade? Porque na maturidade, nós vamos conhecer mais profundamente Ele. E Deus é um Deus que deseja se revelar desde antes da sua criação. Há coisas que você não pode dizer para Débora, nem para Samuel, porque não há idade para eles entenderem. Há conversas que você só vai poder falar quando eles o quê? Crescerem. O que Jesus falou próximo à sua crucificação? Muito tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quanta coisa Jesus gostaria de depositar, de falar, de revelar. Ele havia revelado, porque ele ora em João 17 fala: Senhor, eu revelei, Pai, eu revelei o Senhor a eles, assim, né? Se nem eles aguardarem a sua palavra, assim como eu aguardo, né? E começa a fazer essa ligação entre ele, o Pai, os discípulos e ele o tempo todo, né? Deixando claro que ele havia revelado o Pai para os discípulos. Mas havia muita coisa a se revelar, mas eles não podiam suportar. Né? Então, eu penso assim, a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, do amadurecimento dos servos de Deus, é para que o próprio Deus seja conhecido, para que a terra possa se encher da glória do conhecimento de Deus. Como a terra vai se encher da glória do conhecimento? Está falando de uma glória. A glória do conhecimento. Lembra do que Paulo fala? Só tem uma coisa a me gloriar. Né? Glorio na cruz de Cristo. Ou aquele que se gloria em conhecer ao Senhor. Então existe uma glória de conhecer a Deus. Só que só pode conhecer a Deus por meio do Filho. Sem o Filho não podemos conhecer a Deus. Então há uma glória de se conhecer a Deus. E a terra vai se encher da glória do conhecimento do Senhor, disse Isaías. Mas como isso acontece? À medida que os seus filhos saem daquele primeiro contato e amadurecem. É no amadurecimento que Deus se torna mais conhecido. Você lembra como é que eram os discípulos? Os discípulos não conseguiam saber o que Jesus ia fazer, qual era o próximo passo. E vão para lá, e vão fazer isso. Vamos salvar Lázaro, não é agora. Por quê? Não existia um conhecimento. Mas Jesus conhecia o Pai e o que ele ia fazer. Conhecia ver, saber o próximo passo que ele ia dar, e aí ele dava também o que ele ia falar, e aí ele falava exatamente a mesma coisa. Né? Então, assim, eu vejo às vezes que o nosso inimigo, né, inimigo do povo de Deus, trabalha muito aonde? Exatamente na deixa onde a própria Escritura deixa. Meu povo perece por quê? Falta de conhecimento. Onde Satanás vai trabalhar? No conhecimento teológico, de todo mundo agora sair a gente estudar teologia, não. No conhecimento da revelação do Filho na nossa vida, no corpo de Cristo, na igreja. Eu acho interessante que Paulo, as últimas palavras assim, pelo menos registradas aos Coríntios, era uma igreja que a gente, todos nós pensamos que era uma igreja com muitos dons, né? Mas com relação a esse aspecto, esse conhecimento da glória de Deus, que é o próprio Filho de Deus, esse conhecer como vida, como experimentar, olha só, uma igreja com muito dom, muito poder de cura, de milagres e tudo mais, mas não tinha o conhecimento da vida, o conhecimento dessa graça, né? Dessa realidade, que é o que vai sustentar a gente nos dias difíceis, como o Rafa falou. Se a gente não tiver esse conhecimento da vida, quero que os irmãos entendam muito claro, não que
essa questão dos dons não seja importante. É importante, né? Só que o Senhor, ele não está muito focado com os dons espirituais. Não é o desejo de Deus tão somente manifestar os seus dons espirituais. Mas o desejo de Deus é que conheçam essa plenitude dessa glória. Que a plenitude dessa glória é uma pessoa, é Cristo, como o Rafa falou. E não tem como a gente conhecer esse Cristo se não viver esse Cristo. Olha o que Paulo fala aqui. 2 Coríntios, acho que capítulo... É o capítulo 13 mesmo. É o último, os últimos... É isso mesmo. É assim, ó. Paulo está falando acerca dos irmãos que às vezes não reconhecia muito o seu ministério apostólico. Olha só, tu vê como é que os irmãos, quando estão em dificuldade desse conhecimento, dessa plenitude, dessa glória, eles vão bater de frente com essa testificação. Assim, ó, versículo 2, assim: já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausentes, que os que antes pecaram e os demais, quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza. Ele está dando uma pista. Ele está começando a dar uma pista. Como que os irmãos têm que conhecer essa plenitude dessa glória? Irmãos, não tem outro caminho de a gente conhecer a plenitude dessa glória. Se não for através desse caminho, de ir até o Calvário, no Cordeiro, sabe? Mas com a ajuda do Espírito Santo. Precisamos ir até o Calvário. Precisamos levar o nosso sentimento até o Calvário. Isso é um trabalho do Espírito Santo que vai fazer em nós. Diz assim: mas vive pelo poder de Deus. Né? Foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele. Somos mais do que poderosos, como muitas pessoas pregam. Você é poderoso, você é vitorioso, irmão. Isso é um caminho de derrota para nós. Sabe? É um caminho de derrota para nós. Mas, pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir a vocês. Olha só, um apóstolo, um irmão com um serviço, um ministério apostólico. Olha o sentimento do irmão. Examine-se para ver se vocês estão na fé. A gente precisa se examinar para ver se a gente está na fé. Como? Irmãos, com o coração compungido, nos colocarmos diante de Deus, diante do Senhor. Se estamos desfrutando dessa fraqueza, dessa expiação, dessa humilhação, sabe? Se estamos levando a nossa vida lá no Calvário, irmãos. Precisamos examinar isso constantemente. Porque é muito sutil, irmão, para a gente sair desse princípio, sabe? É muito simples. Basta eu chegar aqui e bater no ombro da irmã e falar assim: irmã, você realmente é muito boa no que você faz. Ah, irmão, você vai se despenhar para um negócio que não tem volta. Irmãos, é uma constância, sabe? Para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Ah, me carregou essa. Presta aí. Tá. Não percebem. Tá? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A gente perdeu essa sensibilidade. É o primeiro ponto. Quando a gente se a gente parar de se examinar, a gente vai perder essa sensibilidade de que Cristo está conosco. Entende que é um exercitar diário, irmão? É um exercitar contínuo e constante. Sabe por causa de quê? Porque quando chegar esse momento que o povo está vivendo lá, de desânimo total lá, irmão, como é que você vai ficar desanimado se você já tem esse exercício em prática? Esse exercício de fraqueza.
de debilidade humana, irmão. Nós já temos essa consciência clara. Isso já está claro para nós, que somos débeis, que somos que dependemos do Senhor. Então, quando tudo realmente ficar ruim, vai ser prático, vai ser fácil. Lógico, com a graça, como o Rafael falou, que é uma coisa unilateral, irmão. Não é uma coisa da gente para o Senhor, mas é do Senhor para nós. Não que o Senhor, por algum momento, tenha deixado de dar essa graça para os irmãos lá. Em nenhum momento ele deixou de dar essa graça. O problema é que eles não percebem que essa graça está sendo derramada. Daí o grande problema nosso. Por algum momento a gente não consegue ficar apercebido ou sensível que essa graça ela não para de ser derramada. Irmãos, você acha? Irmãos, a gente não sabe quando o Senhor tirar, recolher o cálice da sua graça. Tem um texto em Apocalipse que depois eu vou achar mesmo. Irmãos, que é quando o homem vai querer ter um prazer em qualquer coisa e não tem. Então, em nenhum momento, nem naquele momento, em nenhum momento da história da humanidade, o Senhor tirou a sua graça. Ele não tirou, mas vai chegar o tempo que ele vai tirar. Aí diz a Escritura, ai dos moradores da terra. Irmãos, e se não tivermos já aí, por isso que precisamos estar com o nosso vaso, a nossa botija cheia de azeite, cheia de graça, para que possamos ter a reserva, irmãos, para aquele dia. Entende? Não que por algum momento o Senhor tenha tirado. O problema é que não percebemos que a graça dele está ali sendo manifestada. E não conseguimos sentir ela. Por causa da falta desse exercício. Entende? Ou porque a gente, por algum momento, perdemos o meado, sabe? Perdemos esse exercício de fé que Paulo está ensinando aos Coríntios. Irmãos, são trechos que Paulo fecha a sua carta aos Coríntios, mas que de suma importância para nós. Amém. Sabe? Para que a gente possa compreender a importância desse viver diário com o Senhor, sabe? Isso é muito importante. Eu não falo isso porque eu vivo isso não, irmão. Eu falo isso porque eu necessito disso. Sabe? Nós necessitamos disso. Precisamos aprender e se caminhar juntos. Juntos com a graça e a benevolência do Senhor. É Ele que vai dar isso pra gente, irmão. Por isso precisamos examinar a nossa fé, se a gente tem ido até lá, sabe? Não sei se tem mais algum Olha só, pois nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Eu acho, rapaz, como é que é interessante. Eu vejo às vezes o Pietro, às vezes assim, ele está muito empolgado, sabe? Irmão, ele está tão empolgado porque tanta coisa em cima dele, que eu percebo que eu vou pegar ele no colo, ele se agita todo, sabe? Aí ontem eu tive que conversar com ele, sabe? Chamar ele, pegar ele, falava, não, a centralidade não é tudo não, meu querido, a centralidade é de Cristo. Ele não pode, ele estava se achando muito forte, sabe? Aí eu me lembrei desse texto, eu falei assim, como é que tu não pode se achar forte assim não, você tem que se achar fraco, dependente. Que negócio é esse? Não, vem cá. Aí comecei a conversar com ele, ele chorava, esperneava, conversava, explicava, o papai te ama, mas não é assim. Rapaz, eu cheguei hoje em casa, perguntei, a Flávia falou assim, minha vida, o Pietro, tá uma bênção. Tá manso. Moço, fica manso. Por que não fica manso? Ficou mansinho. Mas, por isso que a gente não a gente assim nas mãos do Senhor. Quando a gente começa a ficar muito forte, irmão, achar que pode, não pode, isso pode aquilo, porque você tem irmão,
O Senhor quer pegar a gente no colo, a gente começa a espernear. O Serol faz assim, a gente. Eu lembrei daquele texto do Esdras, ele abriu o livro. O pessoal voltou de Jerusalém, né? Aí o pessoal ali estava arrasado. Para reconstruir a cidade, cansado, né? Aquela obra medonha. Realmente eles estavam chorando ali por dentro, sem comida, dividindo a comida assim entre os irmãos. E ele falou assim: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Aí eu falar, eu lembrei disso, né? Que exatamente assim, outras palavras que o Paulo também está querendo dizer, né? Veio isso no meu coração. Acho interessante a gente compartilhar esse pedacinho. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque, engraçado, lendo esse texto, Deus está alegre com o povo triste, e algumas vezes Deus está triste com o povo alegre. É interessante isso, né? Ele tem que destruir o povo para se alegrar. Não, ele tem que se alegrar para o povo. O povo tem que, sabe? É uma inversão aí que o Senhor tem que trabalhar, porque tem que ficar bom para ele, não adianta ficar bom para mim. Né? Se não tiver bom para Deus, não tem negócio. Porque ele que é o soberano, ele que sabe o que é melhor, ele que é o pai, né? É como ele falou: opa, está muito agitado, vou abaixar a tua crista, vem cá. Né? Quer dizer, ele que sabe o que é melhor para o pai, né? Então a gente percebe até nesse texto aí, que Deus ele dá uma moída para uma coisa que o Rafael fala aí, que eu guardei no meu coração. Falo sempre que eu tenho a oportunidade de quando eu falo a palavra do Senhor, tem alguns casos que Deus usa, né, uma distância desse tamanhozinho e joga. Se quebrar, tem casos que Deus precisa aumentar mais um pouquinho. Então, né, de acordo com o endurecimento do vaso, ele vai lá no 20º andar e solta de lá de cima. Né? Aí você vê um texto desse, você, pô, Deus é ruim, caraca, que Deus covarde. Mas ele teve que no 20º andar soltar o vaso, porque senão ele que ia se entristecer. Né? Aí não fecha a conta, só fecha a conta mesmo quando Deus fica feliz. Atualmente sempre fala isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Será que Deus está feliz com você ou ele está triste? Já parou para pensar nisso? A irmã Cristina sempre fala isso. A pessoa é levada a uma reflexão, né? Que independente da circunstância que ela está vivendo, né? Ela precisa se consertar com o Senhor ou não. Né? Olha que interessante a oração também aqui de Jeremias nesse momento, né? Que é um pai exílico, mas acho que o espírito é o mesmo, né? Quer dizer, com certeza o espírito é o mesmo. Diz assim, aqui, tipo Daniel, né? Se colocando na posição já entendendo. Ele diz assim: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Nós temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade. Por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica só uma noite? Né? O povo já está começando a surtir efeito, porque tem uma saudade. Né? Por que o senhor está passando rápido? Né? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás no nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandone. Olha só como é que a súplica do povo estava enquadrada. Aí o Senhor diz assim diz o Senhor acerca desse povo: eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Está falando do momento do exílio. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. O Senhor falou a Jeremias isso. Olha que interessante, Jeremias estava orando, o Senhor falou assim para ele: não ore pelo bem-estar desse povo. É claro que o Senhor não quer destruir o povo, porque ele ama o povo, é a herança dele. Mas ele está pedindo para não orar pelo bem-estar, para que a coisa fique confortável, porque tem que dar sequência ao processo, né? Então ele diz assim: ainda que jejuem,
não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Deus diz assim, parece realmente brutal, né? Mas olha só. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura nesse lugar, os falsos profetas. Então o Senhor me disse, é mentira, o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com ele. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações, inúteis ilusões das suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor. Quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra, nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isso, que os meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. É assim que Deus está vendo, né? Então, assim, na verdade, se lê carnalmente, parece que Deus está destruindo o seu povo, mas na verdade, ele está olhando e fala assim, a Virgem de Israel sofreu um golpe fatal, está com uma chaga incurável, e só Deus sabe curar essa chaga, só Deus sabe transformar essa situação, e essa cura vem exatamente como o Paulo falou naquela deixa lá, vem por meio da cruz. Não tem jeito, não vai ter a cura se não for por meio da cruz. Só vai poder vir a cura, só vai poder vir a ressurreição depois da morte. Então por isso que Moisés já deixou lá o dia, depois a gente leu em 2 Reis, confirmou, depois leu em Salmos de novo. Não tem jeito. Como Deus vai curar o seu povo? Né? Como Deus vai... Porque ele tem uma promessa, ele não vai, ele ama o povo dele, ele mesmo diz, o meu coração, Efraim, né? As câmeras do meu coração estremecem. Né? Então assim, a gente está falando de um Deus aqui realmente muito amoroso e apaixonado pelo seu povo, mas que sabe tratar o seu povo. Você vê mesmo o profeta Jeremias, com bastante encargo do Senhor, com bastante experiência, chega uma hora que a situação fica tão difícil que ele tende a orar pelo bem-estar. Que a nossa natureza sempre deseja fugir da cruz ou aliviar a pessoa que a gente ama da cruz. Começa a falar daqui a pouco, fala, pô, irmão, pô, Jesus, mas pô, tudo bem, tem a glória, tem a ressurreição, mas pô, você vai vir com esse negócio de morrer aí no terceiro dia, esse negócio aí, tá, isso não... Já vem, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de meu Pai, não conhece o pensamento que está na mente do meu Pai, não sabe como meu Pai trabalha, não sabe como meu Pai traz a cura, não sabe como meu Pai vai estabelecer o seu eterno propósito, você não sabe. Por isso que você está tentando me obstruir da minha cura, que é a cruz, quer dizer, da cura que eu vou trazer, mas da nossa é a cruz. Por isso, toda vez que o irmão ainda via assim, irmão, está escrito, né? Tem que negar a si mesmo e carregar a cruz. O irmão ainda não entendeu. Ele está achando que vai carregar alguma coisa pesada, dura, difícil, e que aquilo ali vai ter algum galardão. Não, irmão. A cruz é a cura. A cruz é a glória. A cruz é a glória. Porque aquela cruz foi ocupada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem mais como eu tomar aquela cruz para mim como ele tomou. Não, não tem. Né? Não tem no sentido da obra, mas tem no sentido do trabalhar de Deus, de realidade. Eu não posso ir até aquela cruz, mas aquela cruz pode se tornar uma realidade dentro de mim. E você imagina, e é isso que ele deu como provisão para a gente. Só que por uma questão de imaturidade, nós não queremos. Assim, não é que nós não queremos, não conseguimos ter escala de valor. Como uma criança que troca uma pipa por um dezão por uma bala juquinha, porque ela não sabe o que é essa pipa, é uma balinha melhor. Quanta gente vê, né? O esperto se dá bem no mais novo,
Cansa de ver isso na escola, né? Por escala de valor. Porque quando o cara sabe, ele sabe que aquilo tem valor, ele não vai trocar por uma bala. Né? Pô, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. A gente não está falando de bênção dobrada na hora da oração, que vai ganhar o dobro da ovelha. A gente não está falando disso. Era alguma coisa que ia muito mais além disso. Muito mais além disso. Por isso lá em Hebreus diz que Moisés, olhando para Cristo, ele conseguiu deixar todas as coisas gloriosas dessa vida só pelo que ele enxergou, pelo tesouro. Mas não é um tesouro assim, pô, vou ter uma casa, morar no céu, andar na rua de ouro. É muito mais que isso. Você vê que Moisés, quando ele se aproximou de Deus na sarça ardente, ele escondeu o rosto para não ver Deus. Não diz a Escritura assim? Mas a partir daquele dia ele passou uma vida buscando como ia ver aquele Deus. E na hora que ele alcançou a maturidade, ele diz assim: se você se agracia de mim, Senhor, se realmente o Senhor tem se agradado de mim, então mostra-me a tua face. Aquilo que eu não vi no dia que eu encontrei contigo naquela sarça ardente, agora eu quero ver a tua face. Não as tuas obras que tu tem mostrado ao teu povo, mas a tua face. Aquilo que Paulo fala também, a glória de Deus refletindo no rosto de Cristo. Ele falou assim: agora deixa eu ver isso. Olha só, ele passou a persistir em uma coisa que ele mesmo não tinha condição de ver naquele momento. Mas não significava que não caminharam. Aí o que Deus fala naquele momento ainda da vida dele? Fala assim: olha, nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo. Eu vou te colocar na fenda da rocha e vou pôr a minha mão sobre você e vou passar. Quando eu passar, eu tiro a minha mão. E aí você pode ver as minhas costas, você pode ver toda a minha bondade. Isso é tudo? Não. Porque depois, na nova aliança, ele aparece junto com Elias no monte da transfiguração, e ali agora, não mais numa forma humana, ele está olhando para Cristo e está olhando para o Pai. Olha só, não terminou. Não deu aquela sequência, não tem como a gente falar assim: não, é aqui, agora acabou, tá bom. Não, seja aqui, seja lá na eternidade. Né? Você vê assim que quando alguém de fato ama o Senhor é o centro daquela pessoa, com todas as limitações, dificuldades e tropeços da vida dela, ela vai tentar buscar aquilo que ela tem valor, mesmo tropeçando, mesmo algumas coisas errando. E eu acho que isso aqui Deus observava em alguns servos dele, assim, não era só a vontade do cara querer acertar, não. Era a vontade daquela pessoa querer ter uma vida onde Deus fosse tudo para ela. Mesmo que ela não conseguisse pelas limitações presentes dela. Mas sabe, aí isso assim, caramba. Né? E é o que Deus quer com o seu povo. Imagina, um povo, como diz lá em Obadias, um povo humilde e que lave os seus pés. Não? E a liturgia, a religião, ela faz com que a gente faça muitos cálculos, muitas observações mentais, assim, e não se prende ao aspecto bem prático e real do Senhor, né? É esse aspecto de vida mesmo, né? De Ele ser parte de nós e nós sermos parte dele, né? A gente não precisa nem se mostrar muito perfeito, né? Esse negócio da liturgia é interessante você falar sobre isso, porque o que a gente vê da religião, as pessoas querendo ser uma coisa que elas não são, né? E achando que estão fazendo Deus alegre, estão satisfazendo o coração do Senhor, e na realidade elas não estão. Elas estão, na realidade, só chamando o juízo e a destruição. Não é só o cerol para a vida dela. Então, você estava falando aí, eu vi assim, se você falasse mais um pouquinho, tu ia entrar nesse assunto. Mais umas palavras, tu ia cair nesse negócio que eu estou falando. As pessoas hoje, Deus não quer ninguém assim, na perfeição que eu falo, buscando ser perfeito. Mas é com esse coração mesmo, como tu falou, de buscar Ele, né? De querer que Ele seja o centro. Ele não vai ficar contabilizando o pecado de ninguém, não. Ele vai entrar aqui, ó, tamo junto. Vai sentar cheio de intimidade no meio do povo.
Estamos juntos e vai chamar de parceiro, né? Então, eu enxergo um Deus assim, né? Eu enxergo um Deus assim. E a gente vê hoje a religião, a liturgia, a aparência, né? Porque tem a vaidade. A vaidade está na igreja, tem que ir mais arrumado. Tem, né? E as pessoas estão se maquiando, sabe? Elas não vão ali para se expor diante do Senhor. Senhor, sabe, eu sou assim, estou precisando disso. Ficam sustentando formas e coisas assim que eu tenho realmente me preocupado. Isso não é de agora, eu sempre observei isso. Será que a gente está deixando o Senhor feliz nos nossos cultos? Do jeito que a gente está cultuando o Senhor? Será que a gente não pode ser mais transparente? Arrumar meios de buscar como o Senhor, botar o Senhor no centro, buscar essa realidade, né? E não se preocupar com a aparência, com se eu estou em dia com o meu dízimo, o pastor vai ficar olhando feio para a minha cara, se não estou, não vou na igreja que eu não recebi o pagamento, não recebi o pagamento na semana passada, estourei o dinheiro todo, pô, eu não tenho dinheiro para dar o dízimo, eu não vou na igreja, o tesoureiro vai passar por mim, né? O irmão vai lá, tem umas igrejas que tem um quadro, né? Aí ele vira Pablo Dornella. Pô, o nome do Pablo não está aqui. O Pablo não deu aí, o Pablo chega lá, meu nome está ali no quadro. Isso realmente são coisas que a gente percebe que não é o foco. A gente tá subindo uma escada muito visível de coisas que não são foco e deixando de desfrutar do Senhor no nosso meio. Cara, que esse pecado se retire de nós, né? Que a gente, sei lá, de uma forma pequena e única, mesmo que seja só a gente, venha fazer a diferença, pelo menos na nossa família, né? Que a gente não consiga levar isso para a igreja, mas que dentro da nossa casa, velho, a gente consiga. Amém. Deixar, sabe, deixar Deus fazer o balanço e fechar a conta, né? E aí a oração final deles, para a gente fechar cada hora, você vê: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Não é às vezes como a gente se sente, né? Estou falando de uma prisão física, né? Mas às vezes é um dos grandes presentes que o Evangelho traz, acho que é o que a gente menos aproveita, a liberdade. E aí, quando eu me refiro à liberdade, não estou falando de liberdade no sentido humano, natural, não, mas a liberdade de você poder ser você mesmo em Cristo. De você não precisar ser diferente de nada do que Cristo projetou para você. E você é livre para isso. Então vai e ande com Ele, viva com Ele, sei com Ele. Mas sabe, eu não posso ser assim. Cara, que peso. Eu tenho que ser assado. Eu me moldo assim. Eu tenho que... Aí, cara, a gente foi chamado para a liberdade e vai estar vivendo como os irmãos em Gálatas. Pô, cara, irmão, até Pedro, que andou com o Senhor, que ganhou várias coisas que o Senhor, né, edificou na vida dele, que passou pelo quebrantamento, como o irmão Sérgio fala do galo cantando 3 vezes, que teve todo um trabalhar do Senhor, que participou lá da pregação das 3.000 almas na igreja primitiva, que foi firme com os fariseus e tomou chibatada por isso, porque falou que não iria, né, deixar de pregar, não foi assim? Em relação aos fariseus, ele foi firme demais. Não, pô, que isso? Como é que eu vou obedecer você ou a Deus? É claro, eu vou continuar pregando de Cristo. O que foi? Chibatada nele. Ali ele foi firme, mas na hora que ele... Olha só como é que isso é, quando eu olho para a minha vida, é sutil. Mas na hora que chegou os irmãos que estavam ali, de Jerusalém, e os outros irmãos livres, ele sabia da liberdade, ele teve experiências com Cornélio, com os servos de Cornélio, ele viu o Espírito derramado sobre toda a carne, o Senhor ganhou toda essa situação.
ele tinha essa compreensão, mas o Senhor não tinha ganho dentro dele uma coisa pessoal dele. Quero se sentir constrangido porque os irmãos estão vindo e ele tinha o quê? Uma imagem do Pedro, líder de Jerusalém. Caraca, isso é um inferno. É quando você tem essa imagem. Aí queria sustentar. Isso é um inferno. E acho que não foi à toa porque Deus mandou Pedro, não mandou Tiago, não mandou outro. Ele vai mandar, a gente usa ainda, você acha que está sendo usada aquela obra e Deus ainda vai usar tudo aquilo para moer a gente no final. Está naquela situação, fala assim, pô, agora estou aqui com os irmãos a liberdade. Ele tinha ganho aquilo em Cristo. Ele sabia, ele não podia negar o batismo dela. Ele viu o Espírito descendo, ele entendeu. Ele viu claramente. Ele entendeu que não era circuncisão e circuncisão. Ele viu que Cristo era o mediador entre Deus e os homens. Estava ligando. Apesar de ser judeu e ter começado por Israel, mas iria até os confins da terra. Mas naquele momento que ele viu assim, está chegando porque Pedro era Pedro em Jerusalém. A palavra de Pedro era a palavra de Pedro. E assim, em verdade, isso é verdade sim, porque o Senhor assim falou, e o Senhor colocou a palavra dele em Pedro, isso é uma verdade. O problema não é a verdade. Ele tinha aquilo. O problema é quando... É muito difícil isso, essa linha é muito tênue, porque é uma verdade. Não é a palavra do Pedro, é a palavra do Senhor. O Senhor deu essa palavra a Pedro. O Senhor levantou ele, mandou tomar conta das suas ovelhas. Mas é quando é algo nosso que tenta misturar com algo de Deus, e Deus não aceita mistura. Sabe? É quando tudo aquilo é verdade. Mas se aquilo é de Deus, e eu estou com os irmãos aqui livre, e chega a galera, meu irmão, aquilo é de Deus, não é meu. Aquilo é do Senhor. Se você me sentar a lenha, porque eu estou aqui com o pessoal da circuncisão, sente a lenha, aquilo é de Deus, não é meu. Mas quando a gente se afasta um pouquinho, como Pedro falou, o que aconteceu? Ele foi se afastando dos irmãos assim, não se afastando muito, mas assim, para ficar numa moralzinha meio que equilibrado, e Paulo viu aquilo, Paulo repreendeu ele. E ele reconhece que aquela exortação foi benéfica que Paulo deu a ele. Porque aí cara, isso é a gente. Todos nós, assim, por mais que sejam aspectos diferentes, cada um um aspecto diferente, cada um num momento diferente, né? Deus é real para a gente, o Senhor tem um propósito na nossa vida, né? Mas em certos aspectos, a gente, quando tem uma misturazinha, Deus vem para separar aquela questão. E isso, assim, eu fico pensando assim, né? Que cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Né? Sim, eles estão orando aqui, mas os prisioneiros é o povo de Deus. Irmãos, e se a gente falasse hoje que o povo de Deus está preso? Será que alguém diria que a gente está falando uma heresia aqui? Que pode, Jesus salva, cura e liberta. Mas eu não estou falando de um prisioneiro, entenda bem, na questão do Egito, porque o povo saiu do Egito, mas continuou preso em muitas questões. Eu não estou falando daquela libertação pontual do mundo. Eu estou falando, talvez, preso à liturgia, preso às questões da religião contemporânea, preso à questão que a gente vive social desse momento e as coisas assim. E talvez a gente esteja literalmente muito mais preso do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente tem um grau, não, isso aqui realmente eu tenho, mas talvez seja demais. E a gente só sabe isso no nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente é mais livre com umas pessoas e outras não. É claro que a gente tem a preocupação com os irmãos novos, tudo, é claro que é isso, mas também a gente não está falando disso. Né? Eu já falo assim, que o Senhor nos ajude a gente ser nós mesmos, né? No Senhor. Ou seja, a gente é a única preocupação a gente com o Senhor. E às vezes quando a gente não consegue ser, o Senhor dá um empurrão para a gente ser bonito. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos louvores. Né? Assim, o que a oração não faz, né? A oração realmente, ela é uma máquina de moer carne para mim. Quando você ora, é igual você entrar numa máquina de moer carne. Porque a gente acha que a oração é uma ferramenta para a gente mudar as coisas, né?
orar, pá, interceder e mudar as coisas, mas na verdade a oração é uma ferramenta que o Senhor usa muitas vezes para mudar a gente através dos pedidos da nossa própria boca. Quantas situações aqui são frutos de oração, né? Quantas coisas na nossa vida são frutos de oração. Senhor, me livra de mim mesmo. Senhor, me liberta de mim mesmo. Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu quero ter o teu coração. Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Senhor, eu não quero andar nos meus passos. A gente faz ou não faz as orações tipo assim? Né? Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser humilde. Senhor, não deixa eu fugir da tua cruz. Senhor, me ajuda, por graça, a negar a mim mesmo, a te seguir. A gente ora assim. E talvez a gente não tenha noção do que seja a resposta dessas orações. Assim, como uma onda, um tsunami. Assim, vai limpar tudo na vida desse cabra. E aí a gente fica desesperado achando que, meu Deus, é mais uma coisa que a gente pode ter por certo, ou porque cremos, ou porque nos exortamos mutuamente, né? De que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Isso está passivo. Isso é imutável. Seja nos exortando mutuamente quando precisamos, né? Quando vemos a esquecer, né? Aí algum irmão lembra a gente, puxa vida, é verdade.